Meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente conta histórias de crimes de repercussão e responde dúvidas dos nossos seguidores. Antes de começar o nosso tema de hoje, gostaria de pedir que todo mundo se inscrevesse aqui no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, nos sigam também nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí, porque a gente sempre passa novidades lá. E essa semana vai ser uma semana especial. Como é Semana da Mulher, a gente fez no sábado o vídeo com a doutora Thalita falando sobre a Lei Maria da Penha e sobre a Maria da Penha. E essa semana eu vou tentar postar um vídeo por semana contando crimes contra a mulher que ocorreram antes e depois, né, da promulgação da lei, e crimes de grande repercussão, e que as penas antes da lei a gente vai avaliar que as penas eram realmente bem pequenas e toda a diferenciação, tudo que eles fazem para que esses crimes ajudaram de alguma forma a modificar na nossa legislação, tá bom? O caso de hoje a gente vai falar sobre Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu no Rio de Janeiro em 11 de agosto de 1970 e ela era filha de Glória Pérez e Luiz Carlos Salpiquet Pérez. Eu tenho que ler o nome, viu, gente? Não consigo. Que depois também tiveram outros 3 filhos, tá? Ela era a mais velha. Ela era muito bonita, uma moça muito jovem, muito bonita. Ela tinha 22 anos quando aconteceu o assassinato dela. Ela trabalhava na última novela que ela fez, chamada-se Corpo e Alma, e ela fazia um personagem chamado Yasmin. Ela era também bailarina, tá? Ela era casada já, apesar da pouca idade, ela era casada com outro ator que também se chamava Raul Gazola, que era um pouco mais velho do que ela. E ele sofreu muito com a morte dela, precisando passar por tratamentos psicólogos, psiquiátricos, enfim. Teve depressão, teve síndrome do pânico, né? O que não é de se espantar num caso desse, tá? E ela morreu muito jovem e por um motivo muito bobo, tá? Vamos falar sobre o caso em si, né? Sobre a morte da Daniela Pérez. Ela tinha 22 anos quando, no dia 28 de dezembro de 1992, o ex-colega de trabalho dela, que chegou a trabalhar com ela na novela, que era o Guilherme de Pádua, e a sua esposa atual, Paula Tomás, ela tinha muitos ciúmes dele com a Daniela Pérez, e ele achava que a Daniela tinha condições de conseguir, como a mãe dela era a escritora da novela, era uma pessoa muito famosa, que ela poderia conseguir talvez uma posição um pouco melhor para ele na novela, um papel um pouco melhor, uma condição um pouco melhor para ele na novela. Então ele meio que ficava tentando, assediando ela para isso, tá? E com isso a esposa dele, que é a Paula Tomás, tinha muito ciúme, eles tinham um relacionamento muito obsessivo um com o outro. E eles convidaram ela para ir num determinado local, ela aceitou. Chegando nesse local, segundo consta na denúncia, tá? Que eu tenho aqui a denúncia que foi feita no processo deles. Eu vou ler uma parte da denúncia, tá? Que no dia 28 de dezembro, por volta das 21 horas, na rua Cândido Portinari, próximo ao condomínio Rio Mar, na cidade do Rio de Janeiro, o denunciado Guilherme, com o ânimo de matar, utilizando-se de instrumento perfuro-cortante, que foi uma tesoura, tá? Que vai aparecer uma foto aí dela, deferiu contra a pessoa de Daniela Pérez Gazola inúmeros golpes, produzindo-lhes lesões que, por sua natureza e sede, causaram-lhe a morte, consonantes lá os exames cadavéricos das folhas tal. Então, assim, ele se utilizou de uma tesoura, ele deu uma gravata nela e se utilizou de uma tesoura para golpeá-la e matá-la, tá? Teve muita discussão na época se ele segurou e a esposa matou, ou se, enfim, se a esposa só ajudou depois na ocultação do cadáver, enfim. A esposa, ela foi condenada por se fazer presente no cenário delitivo e prestou auxílio ao primeiro denunciado, que é o marido dela, encorajando-o com a sua presença solidária.
Os dois foram condenados a 19 anos de prisão. No entanto, naquela época ainda não existia a lei de crimes hediondos. Então, eles cumpriram apenas 6 anos e depois de 6 anos eles já saíram em liberdade. Já teve progressão de regimes deles. Teve muita repercussão. A Glória Pérez, que é a mãe da Daniela Pérez até hoje, ela luta e reclama que eles não foram punidos com o devido rigor ante o crime hediondo mesmo que eles cometeram, né? Mataram, tiraram a vida de uma jovem que tinha todo um futuro pela frente, e ficaram presos 6 anos, depois reconstruíram suas vidas normalmente. Ele hoje é pastor de uma igreja, se casou de novo, ele mais a Paula Tomás, que foi a moça que estava com ele, se separaram depois que eles foram presos, e ela se casou com outro advogado, reconstruiu a vida dela, e ele se casou com uma outra moça e hoje é pastor de uma igreja e evangélico, enfim, religioso e tal. Então, teve uma punição muito leve pela gravidade do crime, porque naquela época ainda não existia a lei de crimes hediondos. Graças à movimentação que a mãe Glória Pérez fez, surgiu no legislativo uma discussão sobre esse tipo de crime, de criar uma lei que tipificasse e tornasse mais graves as punições às pessoas que cometessem esses tipos de crimes, tá? Foi aí que surgiu a Lei 8.930 de 94, que é a lei que define os crimes hediondos, que trouxe um lapso temporal maior para a progressão de regime, né? Antes a progressão de regime era 1/6, após a lei de crimes hediondos, a progressão de regime passou a ser 2/5 para não reincidentes em crimes hediondos, tá? Reincidentes são 3/5. Então, assim, subiu bastante. Tem os crimes lá que são classificados. Eu já fiz um vídeo falando sobre crimes hediondos, tá? Tem os crimes que são classificados como hediondos, fora os que têm leis esparsas, que são os equiparados. E então, a partir desse momento, a partir de 94, todos os crimes que foram cometidos a partir de 94 entram como crimes hediondos e recebem essa punição um pouco mais severa. E a punição contra a mulher ainda veio ficar mais severa ainda depois com a Lei Maria da Penha em 2006, tá? Em 2002, o acusado, né, o Guilherme de Pádua, ele foi condenado a pagar uma indenização à mãe da atriz, Glória Pérez. Vou ler aqui as palavras dela, né? O que eu posso dizer é que não existe dinheiro no mundo que pague um assassinato. Dinheiro não paga assassinato. O que eu gostaria mesmo é de não receber nenhum tostão, contando que os assassinos ficassem atrás das grades e não soltos curtindo a vida como os dois andam fazendo por aí. Para mim, um assassino tem que ficar preso. Então, assim, ela recebeu uma indenização, mas, no entanto, ela ficou muito indignada dele não ter ficado preso, ou ter ficado preso por tão pouco tempo, né? Por tão pouco período, e depois ter seguido a vida deles normalmente, sendo que a vida dela não mais seguirá com a mesma normalidade, né? Foram feitas muitas homenagens e dedicações a Daniela Pérez, tá? A Prefeitura do Rio de Janeiro prestou uma homenagem colocando o nome de Daniela numa creche pública, denominada Creche Municipal Daniela Pérez. Os MCs Mascote e Neném criaram uma música chamada Rap da Daniela, que narram fatos do crime nessa música. E no dia 11 de agosto de 2015, dia que a Daniela completaria 45 anos, os apresentadores Mônica Lozzi e Otaviano Costa prestaram homenagem à atriz no programa Vídeo Show, também com uma dedicatória feita pelo elenco da novela de Corpo e Alma. Daniela Pérez também foi homenageada por um grupo de fãs em 2015 e vários retratos dela foram pintados pela artista Guerri Alves em um muro de 7 metros de altura no distrito de Campo Limpo, em São Paulo. No dia 28 de dezembro de 2017, quando completaram 25 anos da sua morte, o Vídeo Show exibiu o quadro Memória Nacional em sua homenagem. Miguel Pereira ganhou em 2021 o primeiro espaço no município dedicado ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, a Casa do Direito da Mulher, dedicado a Daniela Pérez. É fruto de uma parceria com o governo do estado. Então, assim, a morte dela já levantava também a discussão da violência contra a mulher, tá? Que é o nosso tema dessa semana. A gente vai tratar aqui de várias mortes de várias mulheres. Naquela época não existia o feminicídio, não existia a Lei Maria da Penha. O que a mãe dela conseguiu foi
a lei de crimes hediondos, mas posterior, que já não serviu mais para o caso do assassino da filha dela, tá? Bom, essa é a nossa história de hoje. É uma história muito triste. Eu me lembro da Daniela Teres, eu me lembro dela, era uma moça muito bonita, eu me lembro de passar ela na televisão. O pessoal mais jovem aí, de 90 para frente, provavelmente não vai se lembrar como a gente que é um pouquinho mais velho se lembra. Mas essa fica aí a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, não esqueçam de deixar o joinha, não esqueçam de se inscrever se você ainda não for inscrito. Convide todo mundo que você conhece que gosta desse tipo de tema para se inscrever também, tá? Que a gente vai poder sempre estar fazendo novos vídeos e sempre estar criando respondendo novas questões, enfim. Deixem também seus feedbacks aí no comentário. A gente se fala lá nos comentários, tá bom? Obrigada!